De tempos em tempos surgem novas tendências. Algumas delas, no entanto, têm um poder transformador, assim como as mídias sociais, que conectaram mundos, criaram profissões, novas oportunidades de negócio, revolucionaram a comunicação e agregaram a novas funcionalidades. A comunicação social tenta acompanhar o ritmo das novidades tecnológicas. É o que vemos atualmente na publicidade com a gamificação, ou seja, o uso de elementos próprios do universo dos jogos em contexto que não objetificam somente o entretenimento. Esse é um dos assuntos que o consultor em metaverso, sênior em game design, especialista em gamificação e tecnologias emergentes, Ronaldo Gazel, trouxe para os alunos de publicidade e propaganda da PUC São Gabriel. Eu trabalho com tecnologias emergentes há mais ou menos 13 anos, quando eu montei minha primeira empresa de games. A minha ideia era trabalhar só com games, mas começaram a surgir demandas que faziam uso de jogos e de game design não para o entretenimento, mas para resolver algum tipo de problema. Então, a gamificação é justamente isso, é você aprender com o game design, reconhecer aonde que o game design ele gera engajamento, ele gera uma série de benefícios para o jogador e trazer isso para o mundo real. O design ele é uma arte de resolver problemas, principalmente agora com a questão da inteligência artificial, né? As pessoas estão buscando mais ferramentas, estão um pouco assustadas, estão querendo se preparar melhor para isso. A gamificação é mais um desses recursos que podem ser utilizados. Eu gosto até de defender que é uma gamificação de guerrilha, que é algo que as pessoas podem, que foi muito pouco utilizado ainda. A gamificação é algo do que se falou muito, desde 2010, que a Jane McGonigal, que foi que criou esse termo, vamos dizer assim, né, com o famoso talk dela, do TED, que ela comparava uma semana de jogadores jogando World of Warcraft com o tempo inteiro de criação da Wikipedia. Em uma semana, os jogadores conseguiam fazer a Wikipedia inteira em matéria de tempo. Então, assim, ela começou isso. Agora, as tecnologias emergentes, elas vêm aí junto dessa história, porque o próprio nome diz, elas são emergentes, não são tecnologias que já foram amplamente adotadas, igual a televisão, a internet, né? Então, elas estão acontecendo. Nesse tempo, especialmente, sobre que a IA tem sido uma verdadeira nuvem cinzenta na mente de todo mundo, eu acho que essas tecnologias e a gamificação, elas vêm para trazer um arcabouço de resistência, sabe? Para poder... Eu acho que aquele profissional que é meio acomodado e segue muito padrão, aquela fórmula de bolo, eu acho que esse está definitivamente sepultado. Eu sugiro, né, pelo menos a minha palestra ela tem essa tônica, fazer as pessoas refletirem um pouco sobre qual que é o status delas em relação a essas tecnologias. Eu acho que uma forma dos alunos e da comunidade acadêmica toda não errar diante desse desafio que a gente tem é sempre manter o propósito na frente. Não deixar se contaminar com as maravilhas, entre aspas, da inteligência artificial, porque ela também tem problemas e o mundo continua com um monte de problemas gravíssimos no sentido digital, da própria web, da crise da web 2.0, né, da web 3.0 que ainda não aconteceu. Tem muita coisa ainda que a inteligência artificial continua não interferindo em nada, né? Então, assim, eu acho que é isso, é ter um senso crítico, não subestimar a inteligência artificial, mas não superestimar também. É ter um senso crítico da sua postura em relação a isso, sim, entender o seu processo e entender também o mundo, né? Quando a internet surgiu na década de 90, que popularizou no Brasil, as empresas e as pessoas não sabiam o que era aquilo, então todo mundo começou nivelado por baixo. Hoje é um pouco diferente, que as Big Techs já estão muito mais no comando, mas é parecido no sentido de que quase ninguém sabe exatamente aonde que vai chegar isso, assim como na internet, tá? Tanto que a Microsoft, mesmo que é a grande gigante hoje, investiu 10 bilhões de dólares agora na OpenAI, que é a criadora do DALL-E e do ChatGPT. Ela, na época, o Windows não vinha nem com um navegador de internet. Por quê? Não se acreditava que a internet... Tá? Nós vivemos um momento análogo a esse. Mais de 30 anos depois, vamos dizer assim, quase 30 anos depois, e a gente está diante também de uma nova revolução, assim como a internet foi. Tá? E a gente tem que entender que está todo mundo nivelado e que a gente precisa de se centrar, deixar o propósito na frente e pesquisar, estudar, experimentalizar, principalmente. Não ter medo de vencer a inércia. É nisso que a gente tem que continuar focando, sabe? Porque enquanto a gente está aí com medo de perder emprego para IA, o mundo está cheio de buracos, cheio de gap para a gente poder entrar e transformar ele. Não é a IA que vai tirar os empregos e deixar todo mundo na mão. As coisas se transformam com o tempo. Eu gosto de falar, até abro a palestra com isso, eu gosto de lembrar de algum desses momentos que eu acho mais emblemático quando a fotografia se popularizou. Meados do século XIX, ela começou a se popularizar. Principalmente no início do século XX, com aquela câmera da Kodak, que foi a primeira câmera portátil, que a pessoa apertava um botão e fazia uma câmera, fazia uma foto. Até então, para você representar a realidade, a sua imagem, a sua casa, alguma coisa, seja o que for, você precisaria necessariamente de um artista.
seja um gravurista, um ilustrador, um pintor. Quando surgiu a máquina fotográfica, e aí? Morreu então, porque a máquina fotográfica passou a ser a forma padrão de se representar o mundo. A arte não era como a gente vê hoje, a arte, aquele pintor, aquela visão romântica do artista, não existia isso. Havia guildas, igual o artista, o pintor era visto como se fosse um sapateiro, um marceneiro. Tinha um artista também, que representava a realidade. Foi justamente a partir desse problema que parecia que a arte acabou, já que nós não vamos mais ter realidade para representar, é que os artistas ressignificaram a arte. Aí surgiu o impressionismo. Nós não precisamos de usar a arte para representar o mundo, a gente pode usar a arte para fazer um monte de outra coisa. É onde que eu quero chegar. Né? Veio o impressionista, depois veio o início do século, veio Marcel Duchamp com o ready-made, que é aquilo que ele pega algo pronto que não era arte, por exemplo, o escorredor de prato famoso dele, ou a roda de bicicleta, eu pego aquilo e ressignifico aquilo, coloco em cima de um pedestal, põe meu nome e falo, isso aqui é arte. Quem é que vai dizer que não é? É a apropriação. Então, assim, eu poderia citar um monte de movimento que surgiu por causa de um problema, que parecia um problema. Eu sou romântico ainda, eu acho que nós vamos também vencer no final da escola, mas a gente não vai perder. Se eu pudesse resumir a história, a IA não vai perder, a gente não vai perder, a gente vai conseguir dominar esse troço aí.